Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Para nesse momento oportuno meditarmos aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Não importa onde você esteja, que hora que você esteja assistindo, espero que o Senhor fale ao seu coração. Meus irmãos, a palavra de hoje está descrita no livro de Josué, capítulo 6, verso 1 ao verso 5. Eu quero colocar um tema nessa reflexão que está cedo demais para você desistir. Olha o que diz o texto. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Meus irmãos, eu quero que você observe comigo algumas partes deste texto. Porque o texto começa dizendo o seguinte: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Observe que quando o povo do Senhor chega de frente para a cidade, eles encontram uma cidade fortemente trancada, uma cidade fortemente armada, uma cidade, aos olhos do homem, difícil de transpassar, difícil de conquistar. Eu conjecturo que alguns homens de Israel podem ter deixado passar no seu coração o desejo de pensar: vamos voltar. Será difícil, é complicado. Essa cidade, ela é muito bem preparada para receber os seus inimigos. É muito difícil de um inimigo entrar nesta cidade. Eu quero que você observe uma coisa que este texto traz para nós, à luz da introdução desta reflexão. A nossa vida, ela sempre colocará obstáculos, muralhas, gigantes, montanhas, dificuldades sempre aparecerão em nossas vidas. E qual é a finalidade das dificuldades? Em alguns momentos, de nos fazer desistir. E geralmente, quando nós estamos com o coração proposto a fazer algo, principalmente quando é para Deus, as dificuldades vêm cedo, para que você não consiga fazer grandes coisas no nome do Senhor. O povo de Israel está entrando na terra prometida. É a primeira cidade que eles estão conquistando. É a primeira cidade que eles estão a conquistar. É a primeira cidade que eles vão entrar em guerra. É a primeira região que eles vão tomar posse. E diante da primeira região, diante da primeira cidade, o que eles encontram são muros altos e uma cidade totalmente fechada que ninguém entra e ninguém sai. Mas eu quero que você observe algo que o texto nos fala subjetivamente. Enquanto Israel estava vendo os muros levantados, os muros fechados, e ninguém entrava e ninguém saía, Deus via Jericó ao chão. Os muros, ao olhar de Deus, já estavam no chão. Queridos, na nossa vida, você sempre vai ter 2 opções, mas a escolha quem tem que tomar é você. Talvez na sua caminhada de vida, talvez agora, você está diante da decisão de ter desistido de algo. Quantas pessoas não desistem de uma faculdade logo no primeiro período, no segundo, no terceiro? Quantas pessoas não desistem de um casamento quando chega nas primeiras discussões, nos primeiros desentendimentos entre marido e mulher?
Quantas pessoas não desistem de um ministério? Deus colocou você diante de um ministério e porque as coisas não aconteceram como você queria e as coisas não foram como você pensou, você desistiu de fazer. Meus irmãos, nessa hora, eu quero que você medite comigo, que você pense comigo. Será que Deus, quando Ele permite que um desafio, uma muralha, um problema, uma dificuldade venha se pôr diante de você, Ele diz que Ele vai estar comigo e com você. Ele diz que Ele vai nos acompanhar. Ele disse com Josué: Josué, seja forte e corajoso, não desfaleça o seu coração. Deus está dizendo para Josué: eu estou com você, Josué. Eu sou contigo. A mesma palavra Deus diz para mim e para você também. Agora, por que, pastor? Algumas pessoas têm a tendência de desistir. Preste atenção. As pessoas desistem porque tomam a decisão errada. Quantas pessoas você conhece que têm tomado as decisões erradas? Quantas pessoas você conhece que, ao invés de seguir a vontade de Deus, de dar um passo além, de ir um pouquinho mais à frente, desiste devido às dificuldades. Desiste, abandona, se desespera, fica frustrado, porque encontrou uma barreira em sua frente. Saiba que este texto traz para mim e para você, à luz desta palavra, à luz deste texto, nós podemos aprender algumas coisas. Por que as pessoas desistem? E o meu desejo, a minha oração, é que você não seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que desista fácil. Que você seja uma pessoa que coloque no seu coração a perseverança. Que você coloque no seu coração a persistência. Que você coloque no seu coração o desejo de ir além, de seguir até o final a vontade de Deus. Eu costumo dizer que no vocabulário de Deus, no dicionário de Deus, não existe a palavra desistir. No vocabulário de Deus existe perseverar. A palavra do Senhor diz que se nós formos perseverantes até o final da nossa vida no Senhor, nós receberemos a coroa da vida. Então, meus irmãos, quando eu olho para este texto, eu vejo na contramão do que Josué fez. O que Josué fez? Josué diante das muralhas, Josué diante das dificuldades, Josué diante, talvez, daquela multidão abismada, diante de uma multidão de homens guerreiros, olhando para aquele lugar difícil de conquistar, ele toma a decisão que eu e você precisamos tomar, a decisão de seguir o plano de Deus. Deus tinha um plano. O versículo 2, observe comigo, o versículo 2, ele diz assim: então o Senhor disse a Josué: Josué, saiba que eu entreguei Jericó nas suas mãos, o rei da cidade em suas mãos e todos os homens de guerra. Meus irmãos, nós não podemos viver, nós não podemos seguir pelos planos e pela condução do homem. Nós não podemos seguir pela condução dos olhos humanos. Meus irmãos, nós não podemos seguir pela condução dos homens, pelo olhar do homem. Precisamos olhar para Josué e ver o quanto Josué ele confiou no Senhor. O quanto ele dedicou ao Senhor. O quanto ele confiou no Senhor. E a Bíblia diz, a continuação deste texto, dos próximos capítulos, mostrará que o Senhor, ele dá a vitória aos seus. Ele dá a vitória a quem confia nele. Mas em contrapartida, a atitude de Josué, que perseverou, que continuou, que foi além, nós encontramos pessoas que desistem. E que tipo de pessoas são? Pessoas que desistem cedo demais ou fácil demais. Pessoas que não conseguem perseverar. Pessoas que não conseguem se manter firme. Pessoas que não conseguem ver uma tempestade chegando,
nos primeiros pingos já desiste e volta para trás. Pessoas que quando o vento começa a soprar já desiste de enfrentar os seus problemas. Mas nós não somos chamados para desistir. Nós não somos chamados para retroceder. Nós somos chamados para caminhar em frente, para seguir o alvo. Mas existem pessoas que desistem. E eu quero meditar sobre as pessoas que desistem, para que você não tome a mesma decisão dessas pessoas que desistem. A primeira lição que eu aprendo neste texto, que pessoas desistem porque tem uma visão bloqueada pelo tamanho da dificuldade. Esta lição, esta observação me faz lembrar da história quando Davi chega no campo de batalha e todo Israel está com o olhar no tamanho de Golias, tirando a fé e o olhar de Deus. Nós muitas vezes deixamos de olhar para Deus, esquecemos dos feitos de Deus, desacreditamos no poder de Deus para olhar para o tamanho do nosso problema. Maior problema que possa existir nunca será grande diante do tamanho do nosso Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Josué. Josué vê uma cidade fortificada, uma cidade aparentemente intranspasável, uma cidade difícil de ser conquistada, mas ele colocou a sua confiança em Deus. A palavra de Deus no verso 1 do capítulo 6 de Josué diz: Jericó estava completamente fechada. Fechada para quem? A cidade de Jericó estava fechada para o homem. A cidade de Jericó estava fechada para o homem, mas ela não pode ficar fechada diante do poder de Deus. O seu problema pode estar concretizado, pode estar de uma situação em que ao olhar humano ele esteja com a vitória nas mãos. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós vemos Jericó com a vitória sobre Israel. Mas havia o Deus Todo-Poderoso sobre Israel, no comando de Israel. Meus irmãos, no livro de Josué, capítulo 21, verso 45, diz: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Meu irmão, minha irmã, Deus tem promessa para mim e para você, elas vão se cumprir. Mas eu e você precisamos nos manter em posição de ataque, em posição de avançar, em posição de obedecer o comando de Deus. A partir do exemplo de Josué, o povo de Deus é chamado para olhar para os seus problemas com o olhar de Deus, não com o olhar humano. Nós somos chamados para olhar para Deus e deixar que Deus resolva os nossos problemas. Você precisa olhar para Deus. Olhe para Deus, pare de olhar para os seus problemas. Tem gente que fica olhando para o seu problema, fica chorando, se lamentando, contando para as pessoas os seus problemas e esquece de buscar a Deus, esquece de chamar a Deus. Meus irmãos, olha o que diz em Isaías 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus. Não há outro igual a Deus. Quem olhar para Deus será salvo. Você está com problema? Está com dificuldade? Olha para Deus. Ele tem a solução para o seu problema. Ainda mais, tem pessoas que desistem cedo, tem pessoas que desistem porque elas não estão conseguindo ver o progresso, porque elas não estão vendo o seu problema se acabar, elas não estão vendo nenhuma manifestação, então elas desistem. Ah, porque eu estou com a doença, estou tomando o remédio e aparentemente parece que o remédio não está fazendo efeito. Ah, porque eu estou com um problema na minha casa, o meu marido está fazendo isso, a minha esposa está fazendo isso e as coisas não mudam, estão piorando.
então eu vou desistir, eu vou largar, eu vou deixar de mão. Não, queridos, a palavra de Deus nos chama para perseverar. Quando eu olho para o Salmo 40, ele diz, inclinei, esperei, eu confiei em Deus com paciência. A Bíblia ela não nos leva a ter a consciência. A Bíblia não nos leva a ter a consciência do imediatismo, de achar que as coisas têm que ser do meu jeito, no meu tempo, como eu quero. Pelo contrário, às vezes, queridos, nós precisamos olhar para Deus e esperar no tempo de Deus. Somos chamados para perseverar. Somos chamados para aprender. Queridos, olha uma coisa. Quando o povo de Israel chega diante das muralhas, a primeira coisa que Deus trabalha no coração do povo é no tempo. Deus manda no primeiro dia dar uma volta. Consecutivamente, os 6 dias é uma volta. No sétimo, 7 voltas. Imagino eu que o povo poderia estar pensando, poxa, estamos dando volta, nada acontece. Estamos ouvindo o povo fazer chacota da nossa cara. Estão zombando do povo do Senhor. Nada acontece. Será que Deus não está ouvindo o povo de Jericó zombando de nós? Mas, queridos, entendam uma coisa. A ação e o agir de Deus só acontece quando Deus quer. Na hora que Deus determinar. Muitos param antes da hora. Muitos têm parado antes da hora, sem saber se aquela é a última volta. Imagine se Israel, no 7º dia, desse apenas 6 voltas e dissesse, olha, vamos parar. Nós já viemos aqui 7 dias, já demos várias voltas na cidade, nada aconteceu. Estamos na 6ª volta, no 7º dia. Ou seja, eles já tinham rodado a cidade 12 vezes. Eles rodaram em 6 dias, cada um uma volta. Já tinham dado a 6ª volta do 7º dia. 12 vezes eles já tinham dado a volta na cidade e nada tinha acontecido. Por quê? Porque só ia acontecer na 7ª volta do 7º dia, porque foi o tempo determinado por Deus. Saiba de uma coisa, você nunca sabe qual será o dia e a hora que Deus vai agir na sua vida. O que Ele pede é que você persevere, que você continue, que você confie nele, que você deposite nele as suas forças e a sua esperança. Às vezes, querido, o que acontece em nossas vidas por desistirmos é porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. É que nós queremos que as coisas deem certo como nós estamos fazendo. É porque às vezes nós queremos ver e fazer Deus ver como nós estamos vendo. Só que não é deste jeito. Não é como você quer, é como Deus quer. Não é o certo, não é o que dá certo. É o que é certo para Deus. Não é o que dá certo para mim ou para você. É o que é certo para Deus. Não é como você vê, é como Deus está vendo. E nós precisamos ter este coração de obediência. Muitas vezes nós vamos precisar, meus irmãos, de negar as nossas vontades para entender qual é a vontade de Deus. E por último, as pessoas desistem, sabe por quê? Porque não conseguem compreender o processo de Deus. No 7º dia, marcharam todos 7 vezes ao redor da cidade. Na 7ª volta, toque-se a trombeta e todos gritam e as muralhas caem no chão. Alguém já pensou, alguém já viu, fora desse texto, alguém gritar e um muro cair, muralhas caírem? Não, queridos. Sabe por quê? Porque só Deus pode fazer isso. Porém, para que grandes coisas de Deus aconteçam em nossas vidas,
É necessário passar pelo processo. Só que tem muita gente que não quer viver o processo de Deus. O processo de Deus para alguns é no deserto, como foi com Moisés. O processo de Deus para alguns é no meio da tempestade, como foi com os discípulos. O processo de Deus para alguns é na solidão, sendo alimentado por corvos, como foi com Elias. O processo de Deus, às vezes, é diante daquilo que você não sabe. Mas o que você precisa fazer é entender que no processo de Deus, você precisa se colocar no processo de Deus. Você precisa se colocar diante do processo de Deus. Então, às vezes, nós estamos passando, queimando etapas, porque não entendemos o processo de Deus. O processo de Deus é como Ele quer, é do jeito que Ele faz. Saiba que o melhor modo de viver é no centro do processo de Deus. Porque no final do processo de Deus, sempre vai ter o melhor para mim e para você. Deus te faz passar por processos para te levar para grandes vitórias. Só que em alguns momentos da nossa vida, nós queremos fazer como nós pensamos, como nós queremos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Isaías 55, verso 8 e 9 diz: os meus caminhos vão mais além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Talvez você está vivendo do seu jeito. Talvez você está rejeitando o processo de Deus, enquanto Deus está te dando a oportunidade para que você se coloque diante do processo de Deus. No dicionário de Deus, a palavra perseverança é o ato de você ir além do que o homem possa imaginar aonde ele pode chegar. Deus espera de você, Deus espera que você tenha uma vida de superação, uma vida de perseverança. Pare de desistir quando não é para desistir, quando é para prosseguir. Pare de olhar para os percalços, para as dificuldades. Pare de olhar, às vezes, com o olhar humano. Pare de definir as coisas porque não estão havendo progresso. Pelo contrário, quem define isso é Deus. Pare de questionar o processo de Deus e aceite o processo de Deus na sua vida. Meu irmão e minha irmã, o inimigo quer que você pare. O inimigo espera que você desista, mas Deus quer que você vá até o fim. Deus espera que você chegue até o final. Olha o que diz em Filipenses 1,6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus voltar. Deus, em Cristo Jesus, quer completar a boa obra em minha vida e em sua vida. Mas para que esta obra seja completada, você precisa tomar a decisão. Você precisa perseverar. Você precisa ir além. Você precisa chegar aonde Deus determinou a linha de chegada. Muitas pessoas começam a carreira, começam a corrida. E porque começou o sol a queimar, o vento a bater, pessoas a gritarem. Entenda uma coisa, pessoas vão aparecer, situações vão chegar para te tentar fazer parar. Mas olhe para o Senhor, prossiga, vá até o final. É isso que Deus espera de você. Deus te abençoe. Se você parou, volte a caminhar. Se você desistiu, volte porque ainda é tempo. Há tempo para você voltar. Se você desistiu, se você parou e você entende que parou cedo demais, volte. Volte. É tempo de continuar caminhando. Volte. É tempo de você fazer a obra de Deus. Volte. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus ideais. Não desista do seu filho. Não desista da sua família. Não desista do seu ministério. Deus espera que você seja perseverante. Persevere.
é a palavra final desta reflexão. Persevere. Deus te abençoe, em nome de Jesus.